A relação da besta da terra com a primeira besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 12, diz assim: exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curado. A extensão da autoridade da segunda besta. O texto bíblico continua desenvolvendo a ideia de que esta besta da terra agirá em harmonia com as intenções do dragão e da besta do mar. A segunda besta atua com a mesma autoridade da primeira e usa essa autoridade para fazer com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Stefanovic contribui aqui explicando que a autoridade da primeira besta se refere ao poder coercitivo que a igreja medieval exerceu durante o período profético de 42 meses, impondo ao povo doutrinas e práticas contrárias aos ensinos da Bíblia. Portanto, a profecia indica que num futuro próximo os Estados Unidos também agirão com o mesmo poder opressor que o papado exerceu nos 1260 anos de sua supremacia. Ao fazer isso, ele completará o processo de cura da ferida mortal, devolvendo ao papado a sua supremacia, autoridade e poder perdido em 1798. A pena profética declara que os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade, mais que isso, estão abrindo a porta para o papado a fim de adquirir na América protestante a supremacia que perderam no Velho Mundo. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado, por um ato nacional impondo o falso sábado. Eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando sua tirania e opressão da consciência. Observe as expressões referentes ao papado: adquirir. A supremacia que perderam, darão vida e vigor à fé de Roma, avivando sua tirania. Note que a autora está se referindo à restauração de um status anti-exercido. Essa ressurreição ocorrerá mediante a atuação do protestantismo apóstata americano ao influenciar o Estado a impor o falso sábado. Somente após esse evento é que o caráter perseguidor de Roma papal, bem como sua autoridade opressora de antes, se restabelecerá. Logo, não há dúvidas de que a cura da ferida ainda se encontra no futuro. Nos versículos 13, 4 e 8, lemos que a besta do mar seria objeto de adoração universal. Contudo, até agora o texto bíblico não havia informado de que modo um poder golpeado de maneira mortal poderia se erguer de tal maneira que reconquistasse todo o seu prestígio e autoridade mundial. Ao lermos Apocalipse 13, versículo 12, descobrimos que a besta do mar, papado, se erguerá novamente mediante uma ação político-legislativa dos Estados Unidos, a besta da terra. Que ato ocorrerá dentro da nação norte-americana que constituirá uma adoração ao papado? Vejamos o espírito de profecia. A declaração de que a besta de 2 chifres faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta indica que a autoridade dessa nação deve ser exercida impondo algumas observâncias que constituirá ato de homenagem ao papado. A profecia do Apocalipse capítulo 13 declara que o poder representado pela besta de chifre semelhante ao do cordeiro fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado, ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. Essa profecia se cumprirá quando a nação americana impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. A obra maligna da besta na terra.
Realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que recusassem adorar a imagem. Apocalipse 13, versículo 13 a 15. Os sinais operadores pela segunda besta e seu propósito. Já vimos que a besta da terra exercerá um poder perseguidor a fim de impor leis que contrariariam a palavra de Deus. Mas essa implementação de leis que violam os mandamentos divinos não se restringirá ao território da nação aqui representada, os Estados Unidos. O texto sagrado revela que essa nação fará que todos adorem a primeira besta. Lembremos-nos de que o ato de adoração no final dos tempos será mediante a lealdade para com a instituição papal elevada à categoria de lei civil nacional. Como esse poder atingirá esse objetivo? O texto informa que será por meio de dois instrumentos: engano e perseguição. Satanás e seus anjos farão sinais miraculosos projetados para enganar os habitantes da terra, levando-os a pensar que os milagres comprovam a origem divina da lei dominical. A porta de entrada para esses milagres será espiritismo, cujo fundamento é a doutrina da imortalidade da alma. Desde o Éden, Satanás estabelece a falsa ideia de que os mortos continuam existindo após a morte do corpo e podem continuar com o que estão os vivos na terra. Ele fez com que praticamente todo mundo cresce nessa doutrina errônea. E agora, na última batalha contra Deus, usará esse engano de uma forma humanamente impossível de resistir. A voz profética revelou de forma clara como se dará o engano de Satanás para anular a lei de Deus em todo o mundo. A serva do Senhor afirma que devemos obter uma completa compreensão da verdade presente, a qual seremos obrigados a sustentar com base nas Escrituras. Cada um deve compreender o estado dos mortos, pois o espírito de demônios aparecerão diante deles, afirmando serem amigos e parentes queridos, os quais irão declarar que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas errôneas. Precisaremos estar preparados para rebater até mesmo Paulo, João e Pedro, caso apareçam novamente pregando doutrinas contrárias às Escrituras. O alerta já foi dado. Os apóstolos, personificados por esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram sob a direção do Espírito Santo quando estiveram na terra. Eles negam a origem divina da Bíblia.